Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Boa noite, Dani. Boa noite, Verinha, boa noite a todos que estão conosco ao vivo, os que vão entrar no programa gravado. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito obrigada, Verinha, o Alessio, que também pelo convite, para mais um aprendizado desta noite. Nós é que agradecemos, Dani, nós que agradecemos por você ter aceito. Seja muito bem-vinda. Mais uma noite de estudo, de reflexão, né? Graças a Deus, como a gente sempre comenta aqui, é o momento, né, que a gente para, que a gente vai ler, que a gente vai refletir, para aos pouquinhos estarmos colocando no nosso dia a dia, né? Porque a leitura, as reflexões nos auxiliam, né? São ferramentas para estar nos auxiliando. E se a gente não fizer isso, né, Dani? Não fizer essa parada, essa calma, tirado ali da nossa, né, da nossa correria e nos dar, né, essa oportunidade, nós nunca que vamos fazer, não é mesmo? Exatamente, precisamos cada dia mais, né? Principalmente nos dias atuais de leituras edificantes, de fazer oração para mantermos o equilíbrio, né? Porque precisa bastante. Sim, e hoje, o tema de hoje é justamente sobre isso, né? Para a gente não entrar tanto nessa pilha, né? Eu sei que para nós não é fácil, porque o dia nos consome, né? As atividades, os deveres, a correria ali do dia a dia, mas que a gente, principalmente com a leitura, com esses textos maravilhosos de Emmanuel, porque tão atuais, como eu disse no programa anterior, né? Muito atual, sabiam, né? Com certeza sabiam, né? De que iríamos precisar desses textos, né? Para passarmos por esses momentos e também passar com mais calma, mais leveza, mais equilíbrio, buscar o equilíbrio, né? Que são, né? São maneiras da gente estar buscando, né? A nossa tranquilidade, a nossa calma, para a gente poder também estar resolvendo, né? Buscando soluções com mais clareza, né? Porque se a gente vai assim no impulso, só vai piorar, não é? As nossas dificuldades, né, Dani? Exatamente, só vai piorar, daí nós ficamos muito nervosos, fica desesperados, não consegue raciocinar. Então, você fazendo uma oração, pedindo uma orientação a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, você consegue resolver seus problemas com mais calma e da maneira correta. Sim, e já entramos no tema, né? Vamos fazer a nossa preparação, vamos também já aproveitar para, justamente como estávamos falando,
para nos conectarmos, né? Para a gente estar buscando essas orientações, buscando essa calma, essa tranquilidade no nosso, nesses momentos, para a gente estar resolvendo as nossas situações, resolvendo, né? Com mais tranquilidade, com mais leveza, todos os nossos desafios, né? Que não são fáceis e também não são poucos. Do livro Jesus do Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo espírito José de Moraes, nos diz assim, no item 51, faça a sua parte. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse. Olha só, hein? Acabei de abrir. É natural que tenhamos preocupações. No entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita onde trabalha não possui recursos para a manutenção? Faça a sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais? Faça a sua parte e o tempo será seu advogado. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Faça a sua parte e a sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça a sua parte e o seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam? O sofrimento bate à porta? Faça a sua parte. Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos e corrupção? Faça a sua parte. Jesus cuida do resto. Afinal, ele é o governador espiritual. Preocupa-se com aquilo que merece sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo. Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. Olha que mensagem, né? Eu abri agora, né? E veio de encontro ao que nós estávamos falando, para a gente ter mais calma, mais tranquilidade, para a gente buscar esse nosso equilíbrio. Buscar, não é, Dani? Resolver as coisas com mais tranquilidade e não nos preocuparmos com o mundo, porque a cada um, segundo sua obra, Deus está no comando, Jesus é o governador, tudo está certo, né? Que a gente busque a nossa melhora. E como auxiliar o outro? Através da nossa oração, através das nossas vibrações, que é de excelente, né? Que já é ótimo, né? Vai auxiliar muito aquele que está precisando. Não precisamos ficar falando o que ele deve ou não fazer. Isso é nossa cara de fazer isso, né? Verdade. Bem resolver o problema do outro, né? Isso. Né? Já vamos agradecendo imensamente a Deus, a Jesus. Vamos agradecendo a Daniela por estar aqui conosco, por ter aceito o convite. Hoje o nosso companheiro Alessio não vai poder participar, está num compromisso do trabalho material. Vamos vibrando bastante por ele, que ele esteja também bem intuído, receptível na reunião na qual ele está participando, que as equipes de luz também estejam lá a orientar a todos, né? E que também seja bem produtivo, um grande aprendizado para ele estar colocando também, né? No seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida. Vamos também já agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por podermos estar aqui, por termos parado por um minutinho, por alguns momentos, para estarmos refletindo, buscando esse entendimento, buscando a nossa melhora espiritual. Vamos agradecendo ao Emmanuel, a Chico Xavier, por essa coleção maravilhosa, Fonte Viva, a nossa gratidão. Vamos cumprimentando também, agradecendo por já estarem aqui,
toda a equipe espiritual de luz da Web Rádio Cristo Consolador, os mentores do Eu, Você, Emmanuel, os nossos mentores individuais e coletivos, nossos anjos de guarda, que já estão aqui conosco, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger, já estão aqui também para nos intuir, nos auxiliar no entendimento. Vamos também agradecendo a nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos de mais dificuldade, e que ela também nos auxilie, como saiu na mensagem, né? Como veio para nós a mensagem, que ela também nos auxilie para que a gente nos mantenha calmo, tranquilo, diante dos nossos desafios. Vamos também pedindo a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado, Jesus. Diante do Mestre, já vamos assim, agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário, e vamos assim pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E já vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, que estejamos bem intuídos, bem receptível para compreender, assimilar a reflexão da noite de hoje. E já dando continuidade, Dani, eu vou ler do livro, essa coleção maravilhosa, né? Coleção Fonte Viva, o livro que traz o nome da coleção, livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o item 177, Riqueza para o Céu. O título já vai nos dando a dica, né? Exatamente. Que ponto será o puxão de orelha, né? É sim. Um trechinho, né, da fala de Jesus, e diz assim: ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. E Emmanuel vai nos falar desta maneira, né, desse jeito assim hoje. Quem se aflige indebitadamente ao ver o triunfo e a propriedade de muitos homens impiedosos, egoístas, no fundo da mostra de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer quem retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara, insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será a galeria da evidência carnal.
beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amelhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Que puxãozinho, né? Que Emmanuel está nos convidando para estarmos buscando, né, no nosso dia a dia, essas questões que são muito comuns ainda para nós, porque chama muito a nossa atenção, principalmente em alguns setores da sociedade, quando a gente vê na televisão, vê no noticiário, que nada está acontecendo com eles, que eles estão sempre ricos, famosos, com dinheiro, com isso, com aquilo. E aí, fazendo essa reflexão, nós vamos também ler do Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec, porque com certeza essas questões também já eram daquela época, como foi de todas as épocas, né? Uhum. Kardec pergunta assim ao Espírito de Verdade, no item A Lei de Igualdade, livro 3, capítulo 9, e a pergunta Provas da Riqueza e da Miséria, pergunta 814. Fica aqui, né, para a gente estar lendo, né, toda essa parte na íntegra, com mais calma. Mas vamos ler aqui a pergunta 814. E Kardec pergunta assim: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e outros a miséria? Aí vem a resposta: para provar, cada um de maneira diferente. Aliás, sabei que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbe. Então, aqui só dessa resposta, juntamente com a reflexão da noite de hoje, nós já podemos tirar um grande ensinamento. Então, quando a gente, ao invés, como o Emmanuel fala, né, ao invés da gente ficar invejando aquele que está com dinheiro, aquele que está no poder, aquele que está se achando, né? Como diz o nosso companheiro Alessio, as pessoas não se acham, as pessoas têm certeza, né? Que tem poder, que isso, que aquilo. Ao invés da gente estar invejando, porque ele coloca que muitas das vezes da gente, esse nosso olhar é mais de inveja do que de revolta, né? Ao invés disso, nós podemos ver de uma outra maneira, com outros olhos, a prova, né? Que prova difícil da riqueza, que prova mais assim, contundente, né? Para trabalhar as questões que nós trazemos, as mazelas que nós trazemos. Como não ser orgulhoso, como não ser vaidoso, como não ostentar, né? Tudo aquilo que a gente gosta muito, né? De fazer diante, se você tem o dinheiro, se você tem a riqueza. Como se não se deixar levar pelas facilidades que a riqueza traz. Como não ser materialista, não se preocupar com a riqueza, não se tornar um avarento, né? Não se tornar uma pessoa rude por conta da riqueza. Olha que prova difícil, né? Que prova mais, vamos dizer assim, e ele coloca que nós, muitas das vezes, escolhemos essa prova. Nós pedimos para provar.
E, juntamente com a riqueza, a questão da beleza, a questão da vaidade. Então, são provas que a gente precisa ter um outro olhar, né, para essas pessoas que estão nessa situação. Que ali ela está passando por uma prova, como nós talvez já passamos ou vamos passar. E a miséria, a pobreza, é tanto quanto difícil também. Porque diante da dificuldade, diante de estar passando por situações de não poder comprar o pão de cada dia, por não poder ter aquilo que estamos, né, como Emmanuel coloca, invejando no outro, vendo que o outro está farreando com iate, com jatinho para lá e para cá, né, com viagens, porque nós ainda, nessa nossa visão materialista, nós achamos que é a felicidade, que aquelas pessoas são felizes, que aquelas pessoas não têm nenhum problema, nenhum desafio. Nós acreditamos ainda fielmente nisso, que o famoso, aquela pessoa que está ali na mídia, né, que ele está sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desafio, que ele é feliz o tempo todo, né? Então, na pobreza, é tanto quanto, né, a dificuldade de passar a prova, porque nós temos o nosso orgulho, nós temos a nossa vaidade, nós temos o nosso egoísmo, tanto quanto, e ali, para a gente estar humilde, de procurar ajuda, de procurar auxílio, muitas das vezes a gente passa por muitas situações porque o nosso orgulho não permite estar batendo na porta do outro, não é? Então, veja quanto também a dificuldade do não ter é uma prova tanto quanto a dificuldade do ter. E é isso que Emmanuel vem nos esclarecer, para a gente refletir nessa noite. Que cada um está na sua prova, cada um está passando pela necessidade, né? Pela situação que necessita, que precisa. Cada um de nós estamos no lugar certo, na hora certa, passando pela situação que precisamos. Então, ao invés, como diz o nosso companheiro também, José de Moraes, lá no início, né? Então, ao invés da gente ficar falando, e vamos fazer a nossa parte, vamos buscar fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É pedir a Deus que nos auxilie naquela nossa prova, que não é fácil, não é? Não é fácil mesmo você não ter o pão de cada dia, você passar por dificuldades financeiras, você, muitas das vezes, não ter um teto aonde encostar sua cabeça, né? Então, são provas terríveis que nós estamos por aqui passar. E sabemos que estamos num mundo de expiação e prova. Então, são expiações e são provas que o nosso espírito, por estarem, né, como a gente sempre comenta, sempre reflete aqui, vamos refletindo, né? Reflete não, vamos refletindo aqui, nós estamos resgatando, né? Estamos colhendo, porque já plantamos lá atrás. Então, que a gente faça uma nova colheita agora. E uma delas é esse convite que Emmanuel vem nos trazer, para a gente não estar nos revoltando, porque o rico, aquele que está na riqueza, ele tem uma facilidade maior de trabalhar o quê? O egoísmo, o orgulho. E nós, vou colocar eu, tá, gente? Na parte pobre, né, na pobreza, qual é o nosso primeiro ponto ali negativo? É a revolta, né? Se revoltar com Deus, se revoltar, achar que Deus virou as costas, achar que nós não somos, que Ele não está nos auxiliando, auxilia o outro. Olha o que o outro tem, porque ainda temos muito a ideia da grama do vizinho ser mais verde, né? Nós olhamos e estamos achando que a grama do vizinho é mais verde,
mas a nossa, de repente, tem um terreno ali numa ótima condição, que só basta o que a gente arregaçar as mangas e plantar e adubar a nossa grama, né? Mas não, nós achamos mais fácil ficar olhando a do outro e reclamando a nossa. Então, nessas dificuldades, e vamos falar muito mais de outras coisas, né, Dani? Sim, Vamos partir desse ponto, né, da riqueza e da pobreza, dessas nossas diferenças, que Jesus veio nos dizer que nós precisamos o quê? Na verdade, olhar para o céu, as coisas do céu. Então, que a gente se preocupe menos, né, com as coisas da terra, né, Dani? exatamente, Verinha. Porque hoje em dia, principalmente com as redes sociais, estamos mais suscetíveis, né, a ver fotos de pessoas felizes, e como você falou, pode ter pessoas passeando de iate, em lugares chiques, e nós, né, que eu me coloco também, né, da dificuldade financeira, fica pensando, nossa, mas aquela pessoa ali é feliz, se eu tivesse o dinheiro que ela tem, se eu tivesse a situação financeira que ela tem, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E não é assim, né? Porque nós não sabemos o que eles estão passando também. Porque hoje as pessoas podem ver que na nossa aquisição financeira, graças a Deus, né, temos como pagar as contas, comer, né? Então, nós pensamos que essas pessoas que têm aquisição financeira maior não têm problema, e muitas vezes eles se sentem vazios por dentro. Ele tem o dinheiro, ele pode comprar o que ele quiser, se ele quiser, eu estou em depressão hoje, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Ele pode ir, mas ele se sente vazio. Por que ele se sente vazio? Porque ali ele está cultuando só o tesouro da terra. Ele não está acumulando os tesouros do céu, que é o amor, a compaixão, pensar no próximo. Ou então, até mesmo, o próximo não precisa ser seu vizinho, seu amigo. O próximo dentro da sua casa. Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas têm a sua família e um vive em cada canto, não conversam. Então, ali não tem aquela união, a união de amor, o amor das palavras do Mestre Jesus, e a pessoa se sente vazio por dentro. Ele pode querer comprar o que quiser, pode querer ir para onde quiser, mas se ele não começar a juntar aquele pequeno tesouro do céu, que é o amor de Jesus, as palavras que nosso Senhor Jesus ensinou, ele vai continuar vazio do mesmo modo. E também nós também, Verinha, não é só quem tem aquisição mais financeira melhor do que a nossa, não. Como você bem disse também, se nós começarmos a nos revoltarmos, a ficar de mal de todo mundo, a brigar com todo mundo, nós também só estamos pensando em acumular os tesouros da terra, em ter dinheiro para mim ser feliz, em ter um carro bonito, em ter uma roupa de marca para ser feliz, e eu também não estarei acumulando os tesouros no céu também, que é a palavra de nosso Senhor Jesus, né? Então não podemos dizer que é só a pessoa que tem aquisição financeira maior ou quem não tem, que é a pessoa que tem aquisição maior que não acumula os tesouros no céu, porque todos nós devemos acumular o tesouro no céu, independente da sua situação financeira ou não, né? E um exemplo também que eu gostaria de frisar aqui, para que os irmãos depois possam ler, né, ou complementar a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 14, nas instruções do Espírito. O título é A Verdadeira Propriedade, que diz assim, no item 9: o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas e posse real, mas simplesmente o usufruto.
Que é então o que ele possui? Nada do que dê uso do corpo, tudo que é de uso da alma e inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste mundo. Só esse trecho já nós temos um grande aprendizado, porque não adianta se apegar, vou me apegar a um móvel, me apegar a uma roupa, porque quando nós partirmos, como diz aqui o trecho do Evangelho, sim, esqueci de falar, o nome do título é capítulo 14, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 9. Nós não levamos nada disso, como aqui nos ensina, que nós levamos o conhecimento, a inteligência e o sentimento do que nós aprendemos nessa existência. Então, não precisamos, que tem pessoas que são bem assim, são bem apegadas aos bens materiais, né? Vai acumulando coisas. Não, eu não vou doar, por exemplo, eu nem uso mais aquela blusa, vamos supor um exemplo. Eu não uso mais aquela blusa. Mas eu gosto tanto dela, e fica ali com a blusa anos e anos e você não veste, ela fica ali guardada no seu guarda-roupa, você não doa, que pode aquecer outra pessoa, pode servir melhor outra pessoa, e de repente você falece. Falece, e o que fica? Vai ficar tudo aí, nós não vamos levar nada. Na verdade, nem esse corpo nós não levamos, né? O corpo se decompõe. Então, devemos refletir né, nesse texto que Emmanuel nos trouxe essa noite. O que estamos cultivando nessa existência? Os tesouros do céu ou da terra, não é, Verinha? Sim, abri o meu microfone. Exatamente, Dani. E Emmanuel nos lembra também, né, num trechinho do texto que diz assim: afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Não é? Muitas das vezes o que nós estamos tendo, passando, não é merecimento, é prova, né? Você pensa assim, ele tem tudo isso por merecimento. Quem garante? Nós não sabemos. De repente, ele está em tudo isso por uma prova, por uma terrível prova, por uma terrível dificuldade que ele tem que passar ali, naquela situação, né? E ele continua, né? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. Então, que a gente passe, né, a olhar, como no capítulo também, que continua, né, do servir a Deus e a Mamon, o item 3, guardai-vos da avareza, que Jesus nos falou sobre essa questão. Porque tanto na riqueza como na pobreza, a gente se apega demais às coisas, como você acabou de dizer. Não usamos, não doamos, ficamos esperando, eu vou emagrecer para entrar nessa roupa. Não, no próximo verão acho que ainda está na moda, não é? E nunca que usa, nem lembra mais que está ali no cantinho. E, infelizmente, a gente acaba só doando aquilo que não nos serve, ou então aquilo que realmente já não tem nos interesse. Nós não conseguimos doar, né, de fato, nos doar de fato. E ele diz assim: então lhe disse um homem da Pebre, mestre, diz o meu irmão que reparta comigo a herança. Porém, Jesus lhe respondeu: homem, que me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Quer dizer, ele foi pedir para Jesus resolver coisas da terra, coisas materiais. E Jesus não veio nos falar isso. Pelo contrário, Jesus veio nos dizer coisas do céu, aquilo que nós vamos levar, aquilo que nós vamos, nos vai dar continuidade, aquilo que nós vamos conseguir, né, estar transmitindo, nos acompanhando na vida
futura, porque nós temos algo assim muito preso ainda aqui, né? Achamos que aqui é o todo, é a vida. Não. Do outro lado, na nossa vida espiritual, lá a nossa verdadeira pátria, né? Nos parece ainda muito, ai, não, que é muito estranho falar isso, né? Não temos certeza. Temos certeza, sim. Sabemos. É o momento da gente arregaçar as mangas, é o momento da gente ter a certeza, é o momento da gente buscar essa nossa melhora, é o momento da gente despertar para esse lado, para essa enxergar, não é? Como disse Jesus, quem tem os olhos de ver, que veja. E pior ainda, né? Quando estamos nessa situação, olha que legado nós vamos deixar, não é? Olha que exemplo ruim nós vamos dar. Aquela pessoa que não doa nada, aquela pessoa que não compartilha, aquela pessoa que só se preocupa com os bens materiais. E quem está à nossa volta? Será que não se espelha? Será que não olha para nós? Será que um filho, um marido, uma esposa, né? Um pai, uma mãe? Como ser, né, um bom filho? Como ser um bom pai? Ainda com essa coisa tão presa em nós, tão enraizado, esse egoísmo, esse orgulho. De que maneira nós vamos ser bons, né? Porque Emmanuel diz, não somos bons ainda, já conseguimos fazer coisas boas, mas como chegar nesse bom? Como dar esse passo, né? Que parece que para nós está tão distante, mas é uma caminhada, né? Nós precisamos caminhar, e para isso a gente precisa estar buscando mesmo, buscando as coisas do céu, buscando esse entendimento, buscando estar, né, sabendo o que fazer, como fazer, evitando, né, muitas das situações que vai nos afundar mais, que vai aumentar mais o nosso compromisso. E nós temos, né, também nesse trecho, né, no outro trecho do texto, quase no finalzinho, Emmanuel diz assim: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração no céu. Então, que educação pessoal Emmanuel está dizendo? Será que ele está dizendo só da educação acadêmica? Será que ele está dizendo só daquela educação, como a gente fala, do berço, do pai e da mãe, de estarmos sabendo entrar, sair, saber cumprimentar, saber falar muito obrigado? Será que é essa educação? Se nós somos formados nisso ou naquilo? Com certeza não. Ele está dizendo daquela educação moral. Eu acho que essa palavra nem pode dizer mais, né? Da nossa moral, das nossas questões morais, do nosso crescimento moral, da nossa evolução, né? Esse passo a mais que precisamos dar. Como você bem colocou, Dani, da gente poder compartilhar, da gente poder ver a dificuldade do outro, para a gente poder enxergar o que o outro está passando, seja ele rico ou pobre, que muitas das vezes, ele que se entenda, ele é rico mesmo, ele que são brancos, eles que se entendam. Não é assim que a gente fala? Tipo, não quero me intrometer, não é? Eles que fiquem lá com seus problemas. E não é assim. Nós precisamos, sim, sentir a dificuldade do outro. E dessa maneira, se eu consigo sentir a dificuldade do outro, eu vou respeitar a situação, eu não vou ter mais inveja daquele que está demonstrando que está bem, que está com a sua vida material, né, bem-sucedido, vamos dizer assim, porque nós temos, né, essa ideia, né, de bem-sucedido, né? Uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa com bens materiais. Nós ainda temos a dificuldade de ver aquele que vive bem, né?
E o viver bem não quer dizer ter bens, né? Não quer dizer isso. O viver bem é estar bem consigo mesmo, com Deus, com Jesus, fazendo ali o máximo que ele puder das melhores coisas, né, de acordo com a sua condição moral. Então, nós precisamos dessa melhora. E ele continua, né? Porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida maior. Então, se nós não tivermos essa melhora espiritual, nós não vamos conseguir, né, estar na mesma sintonia, porque eles estarão lá em cima, né, numa vibração de luz, de amor, e nós vamos estar aqui, ó, numa vibração de inveja, de revolta, de raiva, de rancor, de ódio, né, de mágoa, de ressentimento, e por aí vai, né? Essas, como diz no nosso curso de aprendizes, né, que eu estava comentando ontem no Evangelho, no nosso curso de aprendizes do Evangelho, aqui em Guaianazes, da nossa Casa Espírita, nós temos um curso, e eu acho que muitos cursos seguem também, né, da Aliança, que tem os cadernos de tema, né? E um deles é justamente sobre isso. O mal não merece comentário, né? E o nosso mau humor não irá resolver problema algum. Então, que a gente faça aqui, como a Emmanuel está dizendo, que a gente aumente a nossa vibração, que a gente aumente a nossa sintonia, para chegar lá no alto, né? Como no capítulo que Jesus fala da festa de núpcia, não é? Lá no capítulo, eu perdi a página, mas acredito seja capítulo 26 do Evangelho, ele diz justamente sobre isso, que a pessoa não está vestida adequadamente, né? Ou é o capítulo 20, se não me falha a memória. Que a pessoa não está bem vestida para a festa de núpcia. E, mais uma vez, aqui Jesus está nos dando um grande exemplo, que ele não está falando de roupa material, né? Ele não está falando das nossas vestes materiais. Ele veio falar da nossa veste espiritual, que a gente seja vestido, né? Que ele fala da parábola, né? Da festa de núpcia, que aquela pessoa não estava vestida, né? Que o Senhor mandou convidar a todos, né? E aí tinha aquela pessoa que não estava vestida. Quando Jesus diz isso, não era material, não é uma roupa como a gente vai para uma festa, está sempre preocupado em estar, né? Porque a gente só se preocupa com o exterior, né? Nós não nos preocupamos com o interior. E Jesus ali está dizendo justamente o contrário, que é para a gente se preocupar com o interior. Essas vestes da núpcia, de fazer parte da festa do Senhor, é justamente isso que Emmanuel está nos dizendo também nessa noite, que a gente esteja vestido, educado espiritualmente, as nossas vestes espirituais, para poder fazer parte do céu, né? Para poder fazer parte. Por isso, ele nos convida, né? Para nós estarmos preocupados com a riqueza para o céu. E eu sei que o Alessio deve estar nos ouvindo ali de pouquinho, onde ele, onde ele está, né? E ele vai estar preocupado com o horário, né? Com certeza. Ele deve estar falando, Vera, olha o horário, olha o horário. E nós já vamos fazer a nossa consideração final, falando também daquela parte, né, que do capítulo também reconhece, né, o espírita pela sua vontade, pelo seu esforço, né, pela sua dedicação, que é o capítulo 17, do Sede Perfeito. Eu vou abrir novamente aqui o meu coisa, porque acabou o meu livro, porque acabou fechando aqui. Capítulo 17, eu já estou terminando, que o Alessio já está olhando no relógio, com certeza.
O bom espírita, né? Então, no capítulo Sede Perfeito, que Jesus veio nos dizer, né, como ser, né, o que fazer para essa luz, para essa palestra, para a gente poder fazer, ter esses tesouros, né, essa riqueza para o céu. E aí Kardec diz assim, os bons espíritas, no item 4 do Sede Perfeito, ele vai falando, né, sobre ser essa boa pessoa, e no finalzinho ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então, veja, ninguém está dizendo aqui que nós já somos santo, que nós não temos, né, toda essa dificuldade que acabamos de falar, que nós não temos inveja, orgulho, vaidade, revolta, mas, como diz aqui, né, nós seremos reconhecidos pelo nosso esforço de estar buscando a nossa melhora, a nossa transformação. Não é mesmo, Dani? E uma delas, estar aqui refletindo, estar aqui buscando, né? Exatamente. Exatamente, porque não é assim de uma hora para outra que nós, eu ouvia o programa, uma palestra, eu li esse livro, eu já fiz minha reforma íntima, né? Não é de uma hora para outra, isso aí é os degraus, é aos pouquinhos que nós vamos nos melhorando. E eu li aqui um trecho que diz assim, de um texto que diz: de acordo com a Sagrada Escritura, ajuntar um tesouro no céu é uma missão de amor, onde aprendemos a nos preocupar com o próximo e não a ficarmos fechados em nós mesmos. No Espiritismo, podemos dizer que espalhar tesouro no céu significa evangelizar a palavra de nosso Mestre Jesus. Significa que o verdadeiro tesouro é aquele que não se compra, não se junta ou acumula. Não devemos dar relevância ao dinheiro, mas sim ao amor de Deus. E para dar continuidade a esse trecho que eu li desse texto, nós podemos também refletir também no livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 25, agora o título é Buscai e Achareis, que diz assim, o tema, observai os pássaros do céu. Eu vou ler só o item 6 e convido a todos os irmãos depois a continuar a leitura e a reflexão. No item 6 diz assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eu achei muito bonito essa parte, né? Porque que é um resumo do que nós já estamos falando aqui no programa, que podemos ter tudo de material, mas ferrugem pode comer na madeira correta, ladrão pode levar, e você fica sem esse bem, e o tesouro do conhecimento, a inteligência, do amor de Jesus dentro de você, esse aí ninguém vai roubar de você, porque está dentro do seu coração, como nós já dissemos também, e vai nos acompanhando em várias existências. Então, em cada existência, nós vamos aprendendo a ir acumulando esse tesouro. Também não é nessa existência que nós vamos acumular todos os tesouros do céu, né, Verinha? Ainda tem muito, a gente vai ali adquirindo uma moedinha daqui, na outra existência uma moedinha ali, até daqui, não sei, vai para mim várias existências, né, que eu vou conseguir encher um potinho de tesouro. Mas só de nós já termos essa boa vontade, desse aprendizado, de aprender a palavra e o entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso aí já vai contando como nosso tesouro no céu também.
E para concluir, eu convido também a todos a ler um trecho do capítulo 25, agora é no item 9, que diz: Não vos afatigueis pela posse do ouro. Diz assim: Não vos afatigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem os dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Esse trecho também já é um resumo de tudo que nós já dissemos aqui, né? Que não devemos levar somente os bens terrenos, às vezes nem é só bens assim materiais que nós temos, objeto, pessoas também, né? Porque tem pessoas que são muito apegadas às outras também. E quando uma das duas parte primeiro, o sofrimento também é mútuo, porque a pessoa no plano espiritual sofre e nós aqui também sofremos, que é esse apego terreno também, né? E daí podemos dizer que, como nós, assim, espíritas, nós acreditamos na vida após a morte, que ainda nós podemos encontrar aquela pessoa. Mas para nós espíritas também não é fácil, porque nós lemos, nós estudamos, não, tem vida após a morte, mas na hora que um ente querido seu parte, daí que é o nosso verdadeiro teste, né? Se nós estamos mesmo acreditando, desapegando daquela pessoa, porque nós confiamos na palavra de nosso Senhor Jesus, em todo aprendizado e ensinamento que nós estamos tendo, que um dia nós vamos nos encontrar. Isso sim, como a Verinha falou, se nós estivermos na mesma sintonia, porque se tanto a pessoa no plano espiritual ou nós não estivermos ali na mesma sintonia, nós também não vamos nos encontrar. Então, vamos cada vez mais o aprendizado, a oração, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, para que nós possamos um dia que nossos entes queridos também tenham esse mesmo sentimento, esse mesmo aprendizado, e que um dia possamos ter uma sintonia boa, né? Não vamos nos encontrar naquela, por exemplo, no umbral só, né? Só um exemplo ali naquela sintonia baixa de egoísmo, de revolta, que acontece também de tristeza. Então, vamos assim, a cada dia, nos esforçar para que nós tenhamos umas vibrações boas, uns sentimentos bons. Não é fácil, mas aos pouquinhos, com leituras edificantes, orando, sempre sabermos que temos a nossa proteção do nosso Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, sempre nos orientamos, nós conseguimos chegar lá, né? E assim, vamos fazer as nossas vibrações finais, agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo a nosso Pai Deus Todo-Poderoso, agradecendo a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, agradecemos também ao Espírito Emmanuel, que nos traz esse texto tão maravilhoso, agradecendo também aos mentores da Web Rádio, que também nos concede essa oportunidade de aprendizado, e assim vamos vibrando pela união de todos os países, o fim das guerras, para que possamos ter mais união, para que os seres humanos hoje em dia pensem mais no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pense no amor, na união de todos, começando dentro de casa, por nossa família, e assim possamos levar esse amor também às demais pessoas, aos nossos trabalhos, aos nossos vizinhos. Que tenhamos a paz, amor do Mestre Jesus entre os vizinhos, a harmonia, o respeito, também a harmonia e respeito em nosso trabalho do pão material, e sempre refletindo e lembrando que cada dia temos que acumular pelo menos uma moedinha no tesouro no céu, e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo abranja a todos, proteja a todos, e o amor da Virgem Maria cubra todos nós com o vosso manto de amor e de luz. Mais uma vez agradeço pela oportunidade
e que possamos deixar que a espiritualidade de luz possa levar um buquê de rosas brancas e multicoloridas aonde houver mais necessidade e merecimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço mais uma vez a Verinha, ao Alessio por essa oportunidade de aprendizado de participar do programa. Nós que agradecemos, muito obrigado. E vamos assim também aproveitando, fazendo uma vibração de luz, de paz, de amor, em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão da Daniela, a nossa convidada da noite de hoje, que ela possa levar essas vibrações de amor por toda essa sua noite, por toda a sua caminhada. Vibrações também para o companheiro Alessio, que Jesus conduza essas vibrações de amor aonde ele estiver, que ele também possa estar transmitindo essas vibrações a todos que dele se aproximarem. E vibrações também de muita luz, em forma de rosas multicoloridas, para todos os companheiros que estão aqui conosco ao vivo e os que entrarão no programa gravado. Muito boa noite, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e já vamos aproveitando a transformação na Páscoa, né? Que é isso que Jesus espera de nós. Uma feliz Páscoa a todos, com muita paz, com muito carinho, com muito amor e buscando, de fato, as nossas transformações. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima e feliz Páscoa no amor de nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.